Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula e o tema que iremos tratar é intervalo. Bom, intervalo é a diferença de altura entre dois sons. Então, se você tem um som dó e ré, existe uma distância entre esses dois sons, tá bom? Então, essa distância é denominada intervalo. É a relação existente entre duas alturas. Como eu te falei, dó e ré. Dó, ré. Então você tem uma altura de dó, da sonoridade em relação à nota dó e altura em relação à sonoridade da nota ré. É o espaço que separa um som de outro. Então, duas notas, existe um espaço entre essas duas notas. Esse espaço nós denominamos ele de intervalo. A medida física de intervalo é criada pelo físico francês Félix Savart. Se chama Savart. A altura absoluta do som é a altura exata correspondente a um determinado número de vibrações. A altura relativa do som é o resultado da comparação entre sons, no mínimo dois. Então, se você tem uma altura relativa, no mínimo dois sons, tá? Você faz uma comparação entre esses dois sons, tá bom? Então, isso aí é uma altura relativa. Bom, intervalo, ele pode ser melódico, tá? Aqui, nessa aula, a gente vai tratar de praticamente como você faz a classificação dos intervalos. É uma aula longa, então eu sugiro aí que você, ao estudar, ao fazer esta aula, você faça por parte, tá? Então, eu coloquei no final da aula, a gente tem aí o PDF. Se você não recebeu, me solicite que eu envio para você, tá? Então, ao final da aula tem alguns exercícios de fixação. Os exercícios estão na ordem. Então, procure fazer dessa forma, tá? Assista a primeira parte, onde eu falo de intervalo maior, menor, e depois você vai fazendo os outros exercícios, tá? Porque fica mais fácil de assimilar. Como é aula gravada, então você pode voltar depois para poder esclarecer ao caso tenha alguma dúvida, né? Então o intervalo, gente, ele pode ser melódico, ou seja, formado por duas notas sucessivas. Então você tem aqui, tá vendo? Ó, melódico, sucessivo. Lembra lá do início, da aula de harmonia, da aula de melodia e ritmo? Então funciona dessa forma, tá? Se você ainda não assistiu às aulas sobre tons, semitons, alterações, sugiro que você dê uma reforçada. Ou se você assistiu já até estudou sobre isso, mas faz muito tempo, não está lembrando muito bem como funciona, para que você não tenha muita dificuldade, assiste a aula que eu falei sobre tom e semitom e sinais de alteração, tá? Sugiro também reforçar a questão de clave, porque nos exercícios que coloquei aqui, a gente está tratando sobre outras claves também, tá? Eu peço para você fazer a classificação do intervalo na clave de dó, na clave de fá. Então, é bom que você dê uma relembrada, tá bom? Então, vamos seguir? Intervalo melódico formado por notas sucessivas, ou seja, uma após a outra. O harmônico, notas simultâneas, tá? Que é a definição de harmonia, tá vendo? Simultâneo, ou seja, acorde, por exemplo, quando você quem estuda aí instrumento harmônico que forma acorde, então você tem ali os intervalos harmônicos. O intervalo ele pode ser ascendente, superior, ou seja, subindo, ascendente, partindo de um som gerador para outro som, tá? A primeira nota é mais grave do que a segunda.
Ele também pode ser descendente ou inferior. A primeira nota é mais aguda que a segunda. Essa classificação só faz sentido para intervalos melódicos, não se aplica aos intervalos harmônicos, tá, gente? Então, isso aqui é um esclarecimento bem interessante. Por quê, gente? Olha só, o intervalo melódico, como é que você vai classificar ascendente ou descendente? Tá bom? Aqui, ó. Você parte de um som daqui para lá, correto? Então, não tem como você classificar esse intervalo em ascendente ou descendente. É claro, né, que a gente sabe que a primeira nota é essa aqui, é a nota de base, tá, gente? Mas você fazer uma classificação ascendente e descendente fica um pouco complexo, porque você tem que partir de um som em direção sucessiva a outro som. Então, dificilmente vão pedir para que você classifique o som harmônico, ascendente ou descendente. Mas, caso tenha que classificá-lo, é óbvio que, mesmo na posição invertida, você vai verificar que a primeira nota é essa aqui, então a segunda é essa. Então, teria que ser ascendente, é óbvio, né? Só para efeito aí de esclarecimento. Então, o intervalo ele pode ser conjunto, formado por notas consecutivas. Está vendo aqui, ó? Não tem notas entre essas notas aqui. Mas, professor, e o Fá sustenido? Gente, não estamos fazendo aqui menção da nota intervalar aqui de semitom. Então, se pedirem para que você classifique o intervalo, é o que ele colocou ali, tá? Não houve, é de uma nota após a outra, tá, gente? É um intervalo aí que você tem que classificar. Então, mas eu tenho que... Tem, mas nesse caso aqui, lembre-se, vou classificar essa nota e essa. E ela é considerada conjunta, porque não existe nota entre uma e outra, tá? São consecutivas. E o disjunto? O disjunto é formado por notas não consecutivas. Está vendo aqui? Ó? Não é consecutivo. Você observa que tem notas aqui, ó, o sol, o lá, o si, até a próxima nota. Nota consecutiva ou conjunta é a nota mais próxima, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, tanto ascendente quanto descendente. Gente, eu enfatizo muito esses termos ascendente e descendente porque diversos alunos confundem, às vezes, alguma questão, como nós lidamos aí com o preparatório para vestibular, para concurso, área militar, sargento músico. Então, os alunos, na hora, eles confundem ascendente com descendente. Isso é importantíssimo. Se você for classificar qualquer nota, qualquer intervalo, e ao invés de classificar ascendente e descendente, você errou tudo. Não tem como. Então, eu sempre falo isso, tá? Sempre enfatizo esse termo, tanto para cima, ascendente, como para baixo, tá? Todas as demais são notas disjuntas. Então, você está vendo aqui, ó, notas conjuntas, ó, dó para ré. De ré para si, você tem um intervalo disjunto, tá bom? Notas disjuntas, olha aqui, ó, tudo disjunta, tá vendo? É claro que aqui ele quis falar o seguinte, conjunto de dó para ré e de dó para si, tá bom? Agora, se você for fazer uma classificação, você vê aqui, ó, de ré para si seria disjunto, tá vendo? Mas de dó subiu, ascendente ré, de dó desceu, si, então conjunto. Então, gente, intervalo simples é formado por notas que se encontram dentro do limite de 8 notas sucessivas. Então, se você tem 8 notas sucessivas, deu um exemplo aqui de Fá, você vê aqui, ó, Fá a Fá. Todas as notas que estiverem desse primeiro grau para qualquer grau dentro dessa oitava é simples. Inclusive, o próprio intervalo de oitava é considerado simples, tá bom? Ultrapassou essa oitava, se torna composto, tá bom?
composto, formado por notas que ultrapassam o limite de oitava. Então, se você ultrapassar Fá ao Fá, nota Sol, Fá a Sol, intervalo composto. Então, seguindo, tem uns exercícios aqui. Os intervalos são medidos de duas maneiras: numericamente e qualitativamente. Gravem isso aí, tá bom? Essas questões são importantíssimas no concurso. Então, a classificação, ela pode ser, o intervalo pode ser classificado numericamente, que define o nome principal ao intervalo. Grafa-se algarismos arábicos. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá bom? A classificação qualitativa expressa com um adjetivo especifica o nome principal do intervalo. Então, se nós estamos falando de forma numérica, quarto. Classificação qualitativa é a qualidade adjetiva dele, maior, menor, aumentado, diminuto. A gente vai ouvir muito falar sobre isso, tá bom? Então, a classificação de intervalos é feita segundo o número de notas contidas no intervalo. Número de nota que abrange. As notas que formam o intervalo também são contadas em intervalo simples. Então, gente, importantíssimo. Eu gosto sempre nas minhas aulas de trabalhar com a mão, tá bom, gente? Então, aqui na sua mão você tem uma escala natural, tá bom? Então, a escala natural, você tem aqui o dó e o ré, ó. Tá vendo? Dó e ré. Então, você sempre vai contar o grau até o próximo grau. Então, eu tenho aqui o intervalo de segunda, intervalo de terça, dó, mi, dó, fá de quarta, dó, sol de quinta. Bom, como a gente sempre trabalha Maria Luísa de Matos Prioli e Borromil, observem que no livro de Maria Luísa não fala sobre intervalo de primeira. Porém, no livro de Borromil Med, a gente ouve falar do intervalo de primeira, tá bom? Por isso que eu faço sempre uma menção a um dos autores. Intervalo simples de primeira, contém uma nota. Professor, tem intervalo de uma nota? A gente vai aprender mais na frente que sim, temos o intervalo de primeira. Segunda, duas notas, e assim sucessivamente, tá bom, gente? Existente entre uma nota qualquer e sua primeira repetição da grave a do agudo. É o que a gente tem, tá vendo, gente? Do intervalo de oitava é formado por 8 notas, sendo 7 diferentes e uma repetida, tá vendo? Ó? Por isso que nós temos os teclados, órgãos, pianos com 4, 5, 6 oitavas, 7 oitavas. Por causa disso, você tem o grupo de 8 notas ali em sequências, entre com a mão esquerda, grave, média e agudo. Da esquerda para a direita, você vai ter aí a sua ascendência, né? Seguindo aí, intervalos maiores e menores. Então, aqui a gente vai entrar na questão de intervalos maiores e menores, tá? Então, vamos começar aí com o intervalo de segunda maior. Segunda maior. Então, nós aprendemos no início que o intervalo é o quê? É o espaço, é a distância entre um som e o outro, correto? Então, toda vez que nós formos classificar o intervalo, qualitativamente, a gente vai ter os intervalos maiores, menores, tá bom? Como eu te falei, a gente vai vir na sequência, maior, menor, depois justos, depois aumentados e diminutos. Então, aqui, tratando do intervalo maior, lembre que eu falei que eu tenho sempre falado sobre intervalo, eu explico dessa forma, porque fica muito fácil. Não tem como você errar. Olhou para a sua mão,
você já tem os intervalos naturais, gente. Então, olha só, você tem um exemplo aqui de Dó para Ré. O intervalo de Dó para Ré está na minha mão, olha aqui, ó. Dó e Ré. De Dó para Ré, você tem um intervalo de tom. Eu tenho um tom dessa nota para essa nota, tá? Então, esse intervalo é considerado segunda maior, tá? Então, o intervalo de segunda maior é aquele que possui um tom. E é assim que nós classificamos os intervalos pela quantidade de tons e semitons. Reforçando, se você tem um tom aqui, quantos semitons você tem? 2 semitons. Por quê? Para se formar um tom, eu preciso de 2 semitons. Tá bom? Então, você vê mas professor, independente do tipo de intervalo, sim. Se o intervalo é de segunda, ele vai possuir uma classificação. Classificação maior, menor, aumentado ou diminuto, tá bom? Primeiro vamos falar do maior e menor. Então, vamos dar um exemplo aqui, de Fá para Sol. Fá para Sol, se você já estudou escala, você sabe que a escala do modo maior, ele possui as notas que possuem tons naturais, intervalo de tom natural, e a de semitom. Terceiro para o quarto, Mi, Fá, semitom natural. Tem o quê? Um semitom. Então, não seria aí de segunda maior. Se é meio tom, óbvio que a gente vai aprender que é segunda menor. Aí você tem a nota Fá e Sol. Fá e Sol é o quê? Tom natural, tá vendo? Agora você tem um intervalo artificial aqui, ó. Se você for fazer uma contagem, quem já estudou alteração sabe que o sustenido, ele faz o quê? Ele eleva meio tom. Então, se ele eleva meio tom, é só nós analisarmos. Professor, eu esqueci. Vem aqui na sua mão, monta a escala do modo maior e você vai descobrir e lembrar que do Mi para o Fá, ó, é semitom. Tá vendo aqui, ó, semitom. Bom, se é semitom e você colocou um sustenido no Fá, olha o que aconteceu, virou tom. Então, Mi, Fá sustenido, segunda maior. Então, seguindo aí, tem outros exemplos aqui que é bom você analisar, tá bom? Então, alguns alunos me perguntam, professor, como que eu faço para decorar a quantidade de intervalos e sua respectiva quantidade de semitons? Gente, não precisa decorar. Não tem necessidade de você ficar tentando decorar a quantidade. Por quê? Porque isso com o tempo, vai ser automático. Mas e para a prova, professor? Está na sua mão. Está na sua mão. Mais adiante, quando a gente for tratar de aumentado, de justo, aumentado de diminuto, eu vou te passar um macete, mas está na sua mão. Você, olhando para a sua mão, você já vai saber, tá? Quanto que tem uma segunda menor, aumentada, diminuta, quanto tem uma terça maior, menor, uma quinta justa, tá? Eu vou explicar direitinho. Passar o pulo do gato, né? Então, vamos continuar. Localização das segundas sobre a pauta. Uma nota é grafada na linha e a outra no espaço seguinte, ou vice-versa. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: uma nota é grafada na linha e outra no espaço. As segundas estão aqui, tá vendo? Na linha e outra no espaço. Então, Sol, a outra no espaço, Lá. Professor, e o Si e Dó? Segunda, semitom. Segunda menor. Então, seguindo uma segunda menor, ela tem meio tom. Segunda menor natural, Dó, Mi, Fá. Desculpa, Mi, Fá. Segunda menor natural, Si e Dó. Tá bom? Aí, Dó, Ré, não é segunda maior? Tom natural, Dó para Ré, intervalo de tom natural, ali botou um bemol, ela desceu o meio, tá vendo? Dó para Ré, segunda maior.
botou um bemol, ficou meio tom, voltou meio, desceu meio, aí ó, virou semitom. Então tem uma segunda menor. Muito fácil, né? Bom. Terça, intervalo de terça maior, formada por 2 tons, tá bom? Leia com calma depois, a matéria vai estar, eu vou enviar em anexo o PDF com o mesmo texto que eu estou explicando aqui, então leia com calma depois sobre esses detalhes, para que você possa, quando for fazer o exercício, praticar e conseguir ter galgar um bom êxito aí nas acertativas, né? Terça maior, 2 tons. Olha aqui, ó, olhei para minha mão. Terça maior natural, dó para ré, ré para mi. 1, 2 tons. Tá vendo? Terça maior. Então, quanto que tem uma terça maior? Eu preciso gravar que é 2. Eu vou fixar na minha. Não, é só olhar para minha mão. Quanto tem uma terça maior? Independente de que nota você partiu, é uma terça, você vai fazer a contagem. Uma terça maior tem 2 tons, porque de dó para ré, tom, ré para mi, tom. Localização das terças sobre a pauta. Aqui ele fala como você faz para você olhar e já identificar o intervalo. Então, o macete aqui é linha e espaço. Você tem intervalo de segunda. As terças, olhou, linha é linha, intervalo de terça. Localização das terças sobre a pauta. As duas notas ocupam linhas ou espaços consecutivos. Aqui, tá vendo? Espaço, espaço, olhou. É a dicasinha aí para você já matar de primeira. Díton, do grego, é o intervalo formado por 2 tons. Então, você tem um ditom. Ditom o quê? Intervalo formado por 2 tons. Uma terça com 2 tons é uma terça maior. Terça menor, 1 tom e meio. Olhei para minha mão, uma terça menor tem quanto? Olhei para minha mão, coloquei um bemolzinho aqui, desceu meio. Olha que legal, ó. Dó para ré, tom, ré para mi bemol. Virou uma terça menor. Tá vendo? Então, se você já tem a terça maior na mão, você transforma ela em qualquer coisa que você quiser. Basta você manipular com sustenido e bemol, tá bom? Então, fica fácil dessa forma. Professor, como é que eu sei que a quarta tem 2 tons e meios? Olha aqui para sua mão. Aqui é a quinta, aqui é a quarta. 1, 2. Lembra desses 2 dedinhos aqui? Ó? Eu sempre falo, esses 2 dedos, ó, o dedo anelar, o dedo anelar e o dedo médio, eles formam, das 2 mãos, ó, eles formam semitons, ó. Semitom natural. Olha aqui, ó. Interessante, né? Já olhei, já contei. Olha aqui, ó. Olhei, quero saber da quarta. 1, 2 e meio. Qualquer quarta com 2 e meio é quarta justa. As quartas não podem ser chamadas de maior e menor, tá bom, gente? A quarta é considerada justa. Professor, por que é justa? A gente vai entender isso aí mais para frente, tá bom? Então, seguindo aí, a quarta tem 2 e meio. A quinta justa. Quinta justa também, não tem quinta maior ou menor. Professor, a quinta tem quanto? Olha aqui na sua mão, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3 e meio, viu? Então, qualquer quinta que você for classificar, olhou lá, tem 3 tons e meio, a quinta justa. Não importa se tem bemol, não importa. Fez o seu cálculo, calculou, deu 3,5, é uma quinta justa. E aqui, ó, ele desmembrou o que eu falei, só que na pauta. E aqui falei na mão, tá bom? Basta você transcrever ali, ó. Seguindo, então, localização das quintas sobre a pauta. Ambas as notas são escritas em linhas ou espaços separados por uma linha ou espaço. É apenas uma dica aí de você olhar, né? E perceber que ambas são separadas por linha e espaço. Bom, eu prefiro que você conte, tá? Na verdade, é como eu falei, você vai praticar tanto
vai conviver tanto com o intervalo, porque o intervalo é tudo, gente, principalmente para quem quer improvisar, tá? Você vai verificar que o mundo do improviso, a construção musical é feita com base em intervalos. Então, isso aí você vai aprender isso de tanto praticar, vai acabar aprendendo, tá? Então, vamos falar da sexta, da sétima. Eu dei uma pulada ali, gente. Não sei o que aconteceu. Sexta maior. Sexta maior, tá vendo? Olha lá, ó. Sexta maior é formada por 4. 4 tons e 1 semitom. 1, 2, 3 e 4. Professor, lembra que eu falei? Se eu não falasse nada, basta você fazer assim, ó. E você já vai saber quanto tem. Olha aqui, ó. Semitom tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 e meio, viu? Então, por esse macetezinho que eu tô te passando, você já vai matar. Bom, e a sexta menor? Sexta menor, basta você fazer o quê? Diminuir meio aqui. Então, se você diminui, altera aqui partindo de dó, gente, você só pode mexer na sexta nota. Não pode mexer em nota nenhuma que está aqui, tá? O seu intervalo ele é classificado da primeira à última nota. Então, coloca o quê? Um bemolzinho aqui, desce meio. Você desce meio e o que que tem? Se você tinha 4,5, agora você tem 4, entendeu? O meio aqui, pegou, desceu e ficou 1, 2, 3 com meio, 4. E aí, sucessivamente, contou de Lá para Fá sustenido, Lá para Si, Tom, Si para Dó meio, Dó para Ré, Tom, Ré para Mi, Tom, Mi para o Fá sustenido. 1, 2, 3, 4. Tá vendo, gente? Então, muito fácil, não é fácil? Sexta maior e sexta menor. Gente, vamos voltar lá para as oitavas. Não, vamos ver isso aqui primeiro. Relação entre quinta justa, sexta maior e sexta menor. Vamos ver qual é a relação que a gente tem aqui, gente. Olha só. De Dó para Sol, você tem uma quinta justa, tá? As quintas, como a gente falou, são o quê? Justas, né? Do Sol para o Lá, você tem um tom. Então, você tem uma segunda maior. Então, dentro da sexta maior, o que que você tem? Ó? Uma quinta justa e uma segunda maior. Quinta justa, segunda maior e sexta menor. Quinta justa, segunda menor, ascendente, tá bom, gente? Apenas uma observação aí do que você tem dentro dessa relação. Bom, sétima maior. Formada, gente, não existe sétima justa, tá bom? As sétimas são maiores, menores, aumentadas e diminutas. Sétima maior, formada por 5 tons e um semitom. Precisava falar? Não precisava. Olha, basta você contar uma sétima. 5, 6, 7 de Dó a Si. Então, o que que você tem aqui, ó? 1, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Então, uma sétima maior tem 5 tons e meio. E é o mesmo procedimento, tá, gente? Sétima menor. Segredo para você entender intervalo é praticar, é fazer exercício, é criar exercício. E eu vou passar muito exercício para que você fique fera. Sétima menor, se você já sabe quanto tem uma sétima maior, você descobre quem é. Quanto tem uma menor, uma aumentada e diminuta. Tá bom? Olha aqui, ó. Se você já sabe, olhei, já sabe aqui, basta diminuir meio. Vai ter a sétima
menor. A sétima menor, ela é formada por 4 tons e 2 semitons, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Diferente da maior, com 5 justa, oitava justa, sétima maior e sétima menor. Qual é a relação que você tem aqui? Ó? Olha só, uma oitava, lembra-se que, nem falei nisso, mas já vamos gravar, as oitavas não são maiores e menores, tá, gente? Oitava é justa. Grava aí. Quartas, quintas e oitavas são justas. Não vamos esquecer também das primeiras, tá? Primeira, quarta, quinta e oitava. 14,58. É o número que você tem que gravar aí, 14,58, para saber quem são os justos. Tem 2 semitons naturais. Tá vendo? Sexta menor possui 2 semitons naturais. Para facilitar a grafia dos nomes dos intervalos, são abreviados em intervalos maiores com letra maiúscula, segunda maior, e os menores com letras minúsculas, segunda menor. Procedimento prático para identificar os intervalos. Então, vamos lá. Classifica-se numericamente. Então, você vai ter os procedimentos vão ser numéricos. Qualifique-se o intervalo formado pelas notas naturais sem os acidentes. Tá vendo? Qualifica-se o intervalo formado pelas notas naturais. Então, você vai qualificar ele pelas notas naturais. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Conta-se aqui, você já vai o quê? Verificar já a numeração, maior ou menor. Quando você voltar para cá, ó, aqui você tem uma sexta maior. Sexta maior, não é? Olhou para cá, se você subir o meio aqui, você vai ter sexta menor. Qualifica-se o mesmo intervalo com os acidentes, comparando com aquele sem acidente. Olha aqui, ó, tá vendo? A comparação que eu falei anteriormente. Quando ambas as notas do intervalo têm acidentes iguais, a qualificação é idêntica à do intervalo sem acidente. Eu gosto sempre de enfatizar isso, gente. Se a alteração for a mesma, vou interpretar o que ele está dizendo aqui. Se a alteração for a mesma, a classificação é a mesma. Alterações idênticas conservam-se o intervalo. Então, Lá natural, Dó, Lá bemol, Dó bemol, terça menor. Lá sustenido, Dó sustenido, terça menor. Lá dobrado, Dó dobrado, terça menor. Lá dobrado bemol, Dó dobrado bemol. Professor, eu não entendi. Conta quanto que você tem aqui, ó. Quantos tons e semitons você tem aqui. Conta aqui também. Conta aqui. Você vai verificar que dá a mesma quantidade. Simples assim. Para facilitar a qualificação de intervalos com acidente dobrado, subtrai-se o mesmo acidente das duas notas, obtendo-se o mesmo resultado. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você quer facilitar esse raciocínio aqui, ó, você faz o quê? Para facilitar a qualificação de intervalos com acidente dobrados, subtrai-se o mesmo acidente das duas notas, obtendo-se o mesmo resultado. Então, você subtrai os acidentes. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tirei esse acidente e tirei um desse daqui. Você vai identificar, vai verificar o seguinte, é como se você diminuísse a metade do valor. Por que não dobrado sustenido? Então, se você tirar a força desse acidente aqui, porque quando você fala, e inclusive isso
está na nossa aula sobre sinais de alteração. Dobrado sustenido significa 2 sustenidos, porque cada sustenido, a força do sustenido é o quê? Elevar um tom. Então, se você subtrai um sustenido, tira esse sustenido, tira um sustenido daqui, fica um só. Tá vendo? Você tem um intervalo de terça maior. Então, aqui você tem um intervalo de terça maior. Bemol, a mesma coisa, subtrai um bemol, tá? Procedimento prático para formar os intervalos a partir da nota dada. Forma-se uma sexta a partir da nota dada, sem acidentes. Tá vendo? Qualifica-se o intervalo natural, sexta menor. Qualifica-se o intervalo com a nota dada com acidente, sexta maior. É o mesmo procedimento da mão, gente. Eu coloco a nota aqui, a pessoa me dá a nota, imagina a minha mão comparando aí as notas naturais, né? A sequência da escala, a escala natural na minha mão, e eu faço a minha comparação. Ou eu posso fazer a própria contagem aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá vendo? Fiz a própria contagem na mão, peguei aqui, ó, botei um bemol, sexta maior. Tá vendo? Altera-se em seguida nota para formar um intervalo solicitado. Bom, aqui o que ele fez? Se você tem a nota aqui com alteração e aqui sem, tem a sexta maior. Se você colocar a mesma alteração aqui, você tem o quê? Uma sexta menor. Lembra das alterações? Se você tirar isso aqui, você vai ver que vai dar uma sexta menor. Não é? Porque, ó, bemol desceu. Então, se você tira o bemol, ele é Mi natural. Você vai ver que você tem a sexta menor. Aí aqui, colocou aqui, sexta menor. Dando continuidade, intervalos agora sim, intervalo aumentados e diminutos. Intervalos aumentados. Intervalo aumentado A são os que têm um semitom cromático a mais que os justos ou maiores. Então, gente, voltando aqui, você vai ter o texto para você ler e reforçar. Mas, voltando ao meu raciocínio, o intervalo maior, intervalo justo, o intervalo aumentado, o próprio nome já diz, ele é aumentado um semitom. Então, o intervalo aumentado é aqueles que têm um semitom cromático a mais que os justos ou maiores. Então, quanto que tem uma quarta aumentada? Basta você colocar o quê? Um sustenido aqui, ou um bemol aqui. Você vai puxar ele para cá. Você vai aumentar ele para cá. Então, ele vai ter um semitom a mais. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, Dó, Fá. Dó, Fá sustenido. Mas, professor, quantos tons e semitons tem uma quarta aumentada? Você já sabe quanto tem uma quarta justa. É fácil, ó. Meio aqui, 1, 2. E a quarta aumentada vai ter 3. 3 tons. Tá bom, gente? E assim sucessivamente. Os diminutos, gente, são os que têm um semitom cromático a menos que os justos ou menores. Então, é maior, na minha mão, terça maior, bemol, terça menor. Gente, e diminuta. Bom, dobrado bemol. Se você botou dobrado bemol, uma terça com tom é considerada uma terça diminuta. E assim sucessivamente, tá bom? Todas as quintas formadas por notas não alteradas ou com alterações iguais são justas, tá vendo? Não, é formado é o que está na nossa mão, tá vendo aqui, ó?
está na nossa mão. Uma quinta justa. Botou as alterações iguais nas pontas, tem o mesmo intervalo. Aí ele fala de uma exceção aqui, ó, tá vendo? A única exceção é a quinta, si pro fá. Ó, interessante. Si pro fá e fá pro si. É a única exceção que nós temos da quinta diminuta, né? Porque você tem si, dó meio, dó para ré, ré para o mi para o fá. Por isso que é uma quinta diminuta. Todas as quartas formadas por notas não alteradas ou com alterações iguais são justas. Também mesma coisa, a gente não tem nem o que se dizer aqui. Agora que interessante, ó. O intervalo de quarta aumentada é chamado de trítono ou tríton. Do século XV ao século XIX, era considerado um intervalo perigoso, apelidado de Diabolus in Music. Tá bom, gente? Isso aí é uma outra história que a gente, quando for estudar harmonia, a gente vai passar por isso aí, tá bom? Então, continuando aqui. Considerando os 12 semitons existentes numa oitava, calculando os intervalos a partir da tônica dó na direção ascendente, verifica-se que todos esses intervalos são justos, ou maiores e menores. A exceção é o intervalo de dó para fá, quarta aumentada, e dó para sol bemol, quinta diminuta, tá vendo? Então, se você for verificar todos esses intervalos, você vai ter a exceção, que é o intervalo de dó para fá sustenido, quarta aumentada, e dó para sol bemol, quinta diminuta. Não existe intervalo de primeira diminuta. É nulo, gente. Intervalo de primeira diminuta. Não tem, gente. Até porque você passaria, né, da nota. Intervalos superaumentados, SA ou 2 vezes aumentado. São os que têm um semitom a mais que os aumentados. Então, você já sabe já o que é o intervalo aumentado, porque a gente já falou sobre isso, né? Segunda maior, os maiores acrescidos de um semitom, tá bom? Então, dó para ré, tom, bota um sustenido aqui, é segunda aumentada. Intervalos superdiminutos ou subdiminutos são os que têm um semitom a menos que os diminutos. Lembrando aí que é considerada a segunda diminuta, é considerada nula, tá, gente? Lembre isso aí. O intervalo superaumentado é também chamado de excedente. E o intervalo superdiminuto de deficiente. Muito interessante isso aqui, tá bom? Excedente porque excede, né, gente? Então, você tem um intervalo super aumentado, você tem que excedeu o que deveria ser feito, né? Teoricamente, é possível formar intervalos 3, 4 e 5 vezes aumentados e diminutos. Então, só teoricamente, gente. Essa parte aqui, depois a gente vai ver em exercício. Único intervalo 5 vezes aumentado. Quarta, tá vendo? 5 vezes aumentado. Olha aqui, tá vendo, gente? Ó, você vê como que é feita a questão do super aumentado, que é acrescido. É o aumentado acrescido a mais. O único intervalo 5 vezes diminuto, intervalo de quinta. Seguindo aí, escala dos intervalos, gente. Olha que interessante. Tem-se as escalas do intervalo. Então, um assunto importantíssimo também que a gente vai tratar em harmonia, tá bom, gente? Mas para efeito de conhecimento, você tem aqui
a escala de intervalo. 5 vezes de minuto, 4 vezes de minuto, 3 de minuto, super de minuto, menor, maior e aumentado. E considera justas quintas, tá? Então, se você for seguir essa sequência, você vai ter uma escala 2 intervalos, tá bom? É interessante praticar isso no teclado, aí quem tem teclado, né? Para você verificar essa sequência. É uma escala, né? Então, um exemplo extremo de intervalo que inverte sua direção. Si pro dó, tá vendo? Si pro dó, segunda menor ascendente. Si sustenido para o dó, segunda diminuta. A distância entre as duas notas é zero. Lembra que eu falei sobre segunda diminuta, nula, zero. Então, si dobrado, sustenido e dó, si dobrado. O si pro dó natural é meio tom. Poxa, ele fez o quê? Passou. O primeiro som é mais alto do que o segundo som. O intervalo é descendente. A distância real é de um semitom, igual à segunda menor. Classifica-se o intervalo como segunda menor descendente. Seguindo o mesmo raciocínio, chega-se à conclusão de que a classificação correta é segunda maior descendente, tá vendo? Porque super diminuto, gente. Tá vendo o que aconteceu aqui? Então, segunda, 3 vezes diminuto. Olha o que acontece. Seguindo o mesmo raciocínio, chega-se à conclusão de que a classificação correta é segunda maior descendente. A classificação correta é segunda aumentada descendente. 4 vezes diminuto, gente. Tá vendo aqui, ó? Então, você tem a classificação segunda aumentada descendente. E vamos seguir. Intervalo composto. Intervalo composto são os que ultrapassam o limite da oitava. Então, gente, lembra que a gente falou sobre isso também? Ultrapassou o limite da oitava? Intervalo composto. Para formar um intervalo correspondente composto, adiciona-se ao intervalo simples uma ou mais oitavas. Então, se você quer descobrir um intervalo correspondente composto, adiciona a oitava. Intervalo simples. Dó para Mi. Quem é correspondente composto de Dó para Mi? Mi a Mi, uma oitava. Então, você tem o intervalo correspondente composto. Para reduzir o intervalo composto a seu correspondente simples, subtrai-se as oitavas. Então, você tem um intervalo composto. Isso aqui, você praticando, você vai pegar esse macete. Você, para descobrir o seu correspondente simples, o que você faz? Subtrai as oitavas. E aí você vai ter o quê? O intervalo simples, intervalo correspondente simples, tá vendo? De dó a sol. Desculpa, lá, sol. Teria aí um intervalo de segunda. Classifica-se o intervalo composto como se fosse intervalo simples e adiciona-se o número 7 para cada oitava. A qualificação do intervalo composto é idêntica ao seu intervalo correspondente simples. Para encontrar um intervalo composto simples, de um intervalo composto subtrai-se deste o número 7, ou um múltiplo de 7. Então, gente, você quer descobrir aqui, para encontrar um intervalo correspondente simples de um intervalo composto, subtrai-se deste o número 7, ou um múltiplo de 7. Então, você tem aqui uma oitava. Uma oitava. Se você subtrair 7 notas aqui, o que você tem aqui? Tem um intervalo composto, né?
Então, você quer, por exemplo, descobrir, você vem dessa nota aqui, porque se você for pegar de dó a dó, a gente ainda está dentro da oitava simples. Está falando que daqui para cá, se você subtrair 7 notas, você vai dar o quê? Uma segunda. Tá vendo? Se você subtrair 7 notas, você tem uma segunda. Nesse caso aqui, se eu subtrair 15, se eu pegar 15 notas aqui e subtrair 7, você vai ter uma oitava. Então, para encontrar o intervalo correspondente simples, o intervalo composto subtrai-se, deixa o número 7 ou o múltiplo de 7. Então, aqui a gente tem um exemplo. Procurar um intervalo correspondente simples de 33ª. 33ª, você vai procurar um intervalo simples de 33ª. Dividido por 7 igual a 4. Número de oitavas subtraídas. Tá vendo? 4 oitavas. Quinta é o intervalo correspondente simples. Tá vendo? Correspondente simples de 33ª. Seguindo aí. Então, você tem aqui, ó, 7 com 7, 14, mais uma segunda maior, 16ª. Tá vendo? Quinta justa, você tem uma quinta mais essa oitava aqui, 12ª justa. Tá vendo? Como eu havia dito, a gente tem que ter prática com a clave de Fá, entendeu? Para que você olhe aqui, ó, já sabe o nome da nota, Ré bemol. Olhou, já sabe o nome, entendeu? Isso é importantíssimo para não perder tempo também, né? 3 oitavas e sexta super aumentada. 3 vezes 7 mais sexta super aumentada igual a 27 super aumentada. Você vê que o intervalo simples, o composto também vai levar a sua classificação. Às vezes o intervalo de nona é também chamado de segunda composta, o de 13ª composta. O de 13ª composta, né? Uma contagem até meia lógica, né? Inversão de intervalo, gente. A gente está fazendo uma passagem sobre o tema e na abordagem lá dos exercícios a gente vai bater, aí sim a gente consegue fixar, tá? Eu sempre falo para os alunos, é a prática que vai levar à perfeição. Inverter o intervalo consiste em trocar a posição das notas, isso é, transportar a nota inferior uma oitava acima ou a nota superior uma oitava abaixo. Inversão de intervalo melódico. Então, você está vendo aqui, ó, inverter, você vai pegar essa nota aqui, daqui, e vai fazer a inversão. Vai pegar a primeira nota e vai jogar uma oitava. Então, se você jogar uma oitava, o que você vai ter? Uma oitava justa. Aqui você tem, você vê que os justos, a gente vai aprender isso depois, os justos invertidos continuam justos. Então, de dó só você tem a quinta justa. Aí, inverteu, quinta, uma oitava justa. E se foi oitava abaixo, mesma coisa. Na inversão do intervalo melódico, a sequência das notas não se altera, continua a mesma. A primeira nota do intervalo original continua sendo a primeira nota do intervalo invertido. Se a ordem das notas for alterada, encontra-se o intervalo complementar da oitava e não o intervalo invertido, tá? Então, se você altera a posição, é isso que tem que se ter cuidado, tá bom? Você vai encontrar o intervalo complementar, tá bom? Você tem que pegar o primeiro grau e
fazer a inversão dele. Na inversão, o intervalo ascendente se torna intervalo descendente e vice-versa. Então, o intervalo ascendente se torna descendente. Então, você vê que Sol para Dó, Sol para Dó, segunda, e o primeiro foi lá para cima. Na inversão, o intervalo ascendente... Na inversão, o intervalo ascendente se torna intervalo descendente e vice-versa. A gente já tinha falado disso. Inversão de intervalo harmônico. Olha que interessante aí, ó. Inversão muda a classificação de intervalos. Então, se você tem aqui, ó, tá vendo? Para você fazer a inversão, você vai pegar o seu primeiro grau, vai jogar uma oitava, tá bom? Então, você já tem a inversão aqui, ó, de Dó para Sol, uma quinta. As quintas a gente vai aprender que vão virar quartas. Tá vendo? Aí você pegou o teu segundo grau e vai inverter, jogar descendente, tá vendo? Ele vai se tornar um grau descendente. Se torna uma sexta, gente. A inversão muda a classificação do intervalo. Então, de primeira vira uma oitava, de segunda vira uma sétima. Aí se você tem uma segunda maior, as maiores inverte e viram sétima menor. Terça maior, sexta menor. A gente vai pegar tanto, vai fazer tantos exercícios que vai pegar os macetes. A soma do intervalo original e do invertido é 9. Sempre, gente. Então, se você somar o intervalo original com o invertido, vai ter que dar 9. Então, não tem como, isso é a prova real. Para encontrar a inversão de um intervalo, basta subtrair do número 9. A inversão muda a qualificação de intervalo. Então, se é maior, vira menor. Se é menor, vira maior. Se é justo, os justos permanecem justos. Super aumentado, super diminuto, de quinta vira quarta. Terça, 4 vezes aumentada. Terça vira uma sexta. Modificação dos intervalos nas inversões. Ascendente vira descendente, maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto, justos, justos. Inversão dos intervalos compostos. Geralmente não se inverte o intervalo composto. Não é exemplo de inversão. Ao transportar a nota grave uma oitava acima, encontra-se um intervalo correspondente simples de um composto, gente. Então, lembre-se disso. Não tem como você inverter um intervalo composto. Alguns teóricos admitem a inversão de intervalo composto conforme as seguintes normas. O intervalo original A deverá ser reduzido ao intervalo, correspondente B. O mesmo número de oitavas aqui. Primeiro intervalo foi reduzido, tá vendo, gente? Então, seguindo aí, inversão da oitava. Se você for inverter a oitava, o que acontece? Ele vira primeira justa, justos, justos. Diminuto, aumentado. Aumentado, primeira aumentada. A inversão da oitava justa e da oitava diminuta enquadra-se nas regras da inversão. A inversão da oitava aumentada, porém, é diferente. O intervalo invertido da oitava aumentada seria a primeira aumentada. Daí, conclui-se que a oitava aumentada é um intervalo composto. Definição exata de intervalo simples e composto. Intervalos simples são formados por notas encontradas dentro do limite de uma oitava justa, primeiro, segundo, oitava super diminuto, oitava diminuto e oitava justa.
intervalo composto são formados por notas que ultrapassam o limite da oitava justa. Oitava aumentada, oitava super aumentada, nona e décima. Então, gente, o que acontece? Ultrapassou é considerado intervalo composto, tá vendo? Bom, gente, eu fico por aqui, tá? Na verdade, a gente fez uma passagem aí sobre as questões do intervalo, mas explicar superficialmente, falar, explicar sobre intervalo é algo vago, gente. O importante é praticar. Você só vai conseguir conquistar, fixar a matéria exercitando, tá? Então, para isso, eu elaborei alguns exercícios, peguei exercícios aí do Borromeo Média, elaborei alguns exercícios que eu vou posteriormente colocar também para que vocês olhem para uma música e tentem fazer ali a questão da formação dos intervalos e a classificação, tá? Deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês. Se inscrevam-se no meu canal aí para que a gente possa